Sorocaba bate recorde de casos Covid-19. Puxa vida, hein? Que notícia preocupante. Detalhes ao vivo com o repórter Basílio Magno, que tem os números. Boa tarde, Basílio. Olá, Barazal, boa tarde para você, a todo mundo acompanhando Manchetes na Cidade. Pois é, temos aqui esses números, um relatório divulgado pela Prefeitura de Sorocaba nesta terça-feira. Segundo a Prefeitura, mais 968 casos confirmados do Covid foram notificados pela Prefeitura de Sorocaba na terça-feira. Esse, de acordo com esse relatório, Barazal, é o maior número de registros de casos na cidade desde o começo da pandemia, ou seja, quase 1.000 casos. Segundo a Prefeitura de Sorocaba, no total a cidade contabiliza 91.674 casos confirmados de coronavírus. Já o número de óbitos passou para 2.908. Isso, claro, desde o começo da pandemia. E em contrapartida aí, é importante falar também o número de recuperados. 88.109 pacientes recuperados da doença. Nós estamos aqui na Santa Casa, que é o hospital de referência neste assunto aqui na cidade, Barazal. E o número de internações aqui também aumentou. Na UTI, cerca de 100% de internações, já nos leitos clínicos, 90%. Vou conversar com o diretor técnico da Santa Casa, doutor Fernando Brum, para entender a respeito dessa evolução aí nas internações. Boa tarde, doutor Brum. A que se deve isso aí, esse aumento de internações aqui, ou seja, 100% UTI, 90% clínico? Boa tarde, Basílio. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos. É a forma de ver. Vamos esclarecer também os números. Nós temos que fazer o inverso de quando se anuncia o clima. O clima anuncia assim, hoje está 30 graus, sensação térmica de 35. Fala, nossa, está pior. Vamos entender o que está acontecendo, vamos inverter isso. Ou seja, nós temos essa taxa de ocupação porque também reduziu-se o número de leitos. Nós temos 40, hoje nós temos 20. Automaticamente estamos com 100% de ocupação. Mas o número absoluto são 20 pacientes. Isso aconteceu na cidade de uma forma geral. O importante é vermos quanto dos atendimentos que geram internação. É aí que nós vamos ver a complicação ou não de uma doença. Bem diferente de meados de 2021, que a pandemia contaminava moderadamente, mas internava muito. Os óbitos também, em relação a esses números, eles estão bem abaixo, né? Graças a Deus, e que continue assim, que se ficassem zerados, seria muito melhor. O que chama atenção, igual você falou, houveram 989 casos, isso, na terça-feira? 968. Vamos entender o porquê. Está se testando muito. A doença contamina mais, é uma mutação do vírus, que ele tem uma maior virulência, ele se dissemina muito facilmente. Isso, por um lado, é ruim, porque contamina bastante pessoas, mas também temos que ver o lado positivo disso. Muitas pessoas se contaminando com pouca gravidade, que é o melhor, a doença tende, teoricamente, a chegar mais próxima do final. A nível de pandemia, não do vírus, e se tornar endêmica. O que é isso? Ela pode fazer parte todo ano das doenças sazonais, como todas as gripes. O pessoal em casa deve estar perguntando, mas tem muita gente sendo vacinada, a vacinação avançou muito na cidade e em todo o país, na verdade, né? Por que esse aumento de casos? Por que esse aumento de internações também? Qual a relação, doutor, das internações com a vacinação? Por exemplo, a gente tem menos mortes neste momento, né? Isso tem a ver com o avanço da vacinação? Basílio, é importante você perguntar e vamos ampliar nossa visão. Quando se iniciou no país, no Brasil, vamos falar de Brasil, as vacinas contra as doenças sazonais, o que queria com isso? Impedir que as pessoas ficassem doentes? Não. Impedir que essas pessoas morressem por doenças simples, as doenças gripais, virais, como resfriado comum, a gripe comum, por influenza. Essa era a intenção. A vacina do Covid também é a mesma. Ninguém pretende acabar com a doença de uma vez, que a vacina vai fazer isso. Dificilmente ela vai fazer, porque os vírus eles sofrem muitas mutações. O que se quer que não tenha complicações. Isso, aparentemente, até agora, a vacina está conseguindo. A prova está aí no número que você mesmo falou. Temos poucos óbitos e as internações, se nós formos ver proporcionalmente ao número registrado de casos diário, elas também são baixas. Qual o perfil desses pacientes que hoje estão na UTI? Por exemplo, 100% de ocupação a UTI, né? 90% clínico. São complicações
em relação àquelas mesmas do tipo do início da pandemia, do pico da pandemia, ou há uma diferença aí? A diferença está principalmente a faixa etária laboral das pessoas que estão produzindo, que trabalham. Tá? Então, menos crianças, que devem também aparecer nesses números daqui para frente. Os idosos estão retornando, porque o tempo de vacinação, eles passaram a se expor mais também, mas a faixa etária principal, de 18 a 50 anos de idade, 59, principalmente as pessoas que vivem aglomeradas, ou no seu trabalho, ou na sua diversão, que é o adulto jovem, exatamente essa população. Perfeito. O Eduardo Barazal, nosso apresentador, tem uma pergunta aqui para o doutor Fernando Brum. Pois não, Baraza? Cumprimentando o doutor Fernando Brum. Basílio, pergunte a ele o seguinte, se o tempo de internação se modificou também, de UTI principalmente, se as pessoas estão ficando mais tempo internadas ou não, porque na última vez, no último pico que teve de internação de UTI, as pessoas estão ficando mais tempo na UTI, lembra? Lembro sim. O Baraza tem uma questão muito interessante. As pessoas estão ficando mais tempo internadas na UTI ou não? Porque na pandemia, lá no pico da pandemia, a gente notava que o tempo era maior, né? A pessoa ficava ali tentando se recuperar, durando mais na UTI. Qual o perfil desse paciente nesse sentido? Está ficando menos na UTI ou mais? Essas importâncias só vêm agregar, né? Essas perguntas. O que acontece? Hoje o paciente, diferente dos meados de 2021, eles permanecem menos tempo, com menor gravidade. Isso, lógico, tem as exceções. Naquele início da pandemia de 2021, no meio da pandemia, quer dizer melhor, né? O paciente permanecia muito tempo, em média 14 dias. Isso fazia com que impactava o quê? Na espera de leito. Hoje nós temos uma espera bem menor, o tempo de permanência dentro de um hospital é menor, isso nos deixa muito mais aliviados, obviamente, facilita o tratamento e diminui bastante a complicação. Muito obrigado, doutor Fernando Brum. Só para terminar, eu sei que o tempo está muito curto, rápido. Tem pais que não estão levando os filhos para vacinar, estão resistindo. Qual o recado do senhor como especialista? Veja bem, as crianças ficaram, por 2 anos, vamos dizer assim, imunes à doença praticamente. Por quê? Elas não estavam indo em escolas. Hoje as crianças retornaram às escolas e voltaram a ter contato com tios, primos, sobrinhos, avós, que são pessoas que estão sendo contaminadas. Então, automaticamente, a criança está mais exposta. E o sistema imunológico da criança é diferente do adulto e bem diferente do idoso. Então, é um sistema imunológico que aí não está bem desenvolvido. Então, esse alerta aos pais. É lógico, aquelas crianças que têm comorbidades, alguma doença crônica, merecem uma atenção melhor. Converse com o seu pediatra. Mas não deixe de vacinar simplesmente por deixar de vacinar ou por desinformações. Procure ter as informações melhores. O sistema de saúde, o SUS, fornece isso daí. A saúde pública é muito desenvolvida nessa parte. Vamos ter um pouquinho mais de credibilidade no que se fala. Perfeito, muito obrigado, doutor Fernando Brum, mais uma vez. Volto contigo aí, Barazal. Obrigado, Basílio. Importantes informações, importante conversa, bate-papo com o diretor técnico da Santa Casa de Sorocaba, Fernando Brum.